Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Beleza? Então bora lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre a questão, de fato, a vida é minha e tudo que eu faço só diz respeito a mim ou o que eu faço afeta outras pessoas? Né? No vídeo de hoje eu quero trocar essa ideia, falar sobre isso, porque a gente assiste vídeos, escuta conversa de outras pessoas, lê notícias, né? Lê livros, né? E muitas das vezes a gente escuta a seguinte coisa, a seguinte fala. é, Deixa ele fazer o que ele bem entende. Deixa eu fazer o que eu bem entende. A vida é só minha, vocês ficam se metendo na vida dos outros. E será que é assim mesmo? E será que o que eu faço, o que você faz, diz respeito somente a mim mesmo? Será que isso está relacionado somente a mim mesmo? Então, eu quero que vocês sigam esse raciocínio comigo e aí cheguem a uma conclusão a qual eu cheguei que para mim não. Ao meu ver, o que eu faço não diz respeito só a mim, de forma alguma. Acredito que nunca foi assim. Entendo que quando eu era mais jovem também, provavelmente eu pensei assim, muito provável eu ter pensado assim, que a vida era minha e eu fazia o que bem entendia e que isso não devia respeitar a ninguém, né? Mas como atrelar isso à questão de, por exemplo, dinheiro, né? Que é o que trata o canal a se falar, e o dinheiro mediante a Bíblia, o que eles ensinam. Então pare e pense um pouco. Se quando eu sou jovem, eu começo a minha vida de adolescente transitando para uma vida adulta, eu começo a gastar meu dinheiro do jeito que eu bem entendo, é, às vezes pode ser com bebida ou não bebida, aí é independente, né? Mas que vive uma vida financeiramente totalmente descontrolada e sem perspectiva de nada, sem uma perspectiva de ajuntar um dinheiro, falando muitas das vezes aquilo que a gente, né, mais ouve assim no cotidiano e geralmente que não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui, né? Então eu vou viver meu hoje. E assim a gente vai vendo, e assim algumas pessoas vão vivendo até o dia que você chega na maioridade, passa da maioridade para uma vida mais velha, né? Chega ali nos seus 40, chega ali nos seus 50, e aí beleza. Aí eu faço uma pergunta que fica aqui para nós. Se você guardou dinheiro, se privou de algumas coisas, não tudo, né? Que isso também não é viver, mas se privou de ficar gastando, de ficar esbanjando, né? Ostentando para viver uma vida mais simples, com mais cautela, né? Tendo seus passeios, tendo suas viagens, tendo seus relacionamentos, comprando as coisas que você gosta, mas cautelosamente, não um esbanjador. E ao contrário, a pessoa vive uma vida totalmente de ostentação. E aí o que acontece quando você fica mais velho? Você não tem nada. E aí é onde entra o meu ponto de vista. Você não ter nada, eu não ter nada, diz respeito só a mim? Pare e pense um pouco aí. Pare alguns segundos e pense. Você não ter nada, diz respeito só a você? Eu não ter nada, diz respeito só a mim? No meu ponto de vista não, porque veja bem, olha como que nós estamos nesses dias assim de falando politicamente, as coisas estão polarizadas, né? Um defende um lado, o outro defende o outro. Por exemplo, o governo que nós temos hoje diz que ele taxa as pessoas que têm mais, os mais ricos, as pessoas que têm mais condições, para poder ajudar quem não tem. Mas quantas dessas pessoas que
entre aspas, não tem hoje, foram as pessoas que negligenciaram uma vida controlada, uma vida acautelada, uma vida onde elas poderiam guardar um dinheiro, porém elas só gastavam com aquela fala: eu não vou viver para sempre, eu não sei se eu estou aqui amanhã. E aí o governo vem e diz que vai taxar para ajudar essas pessoas, as pessoas que, entre aspas, não têm condições. E aí eu te pergunto, torno a perguntar, diz respeito só a você? Diz respeito só a mim? Não gastar ou gastar? E aí? Diz respeito só a você? Diz respeito só a mim? Afetou toda uma sociedade. Afetou toda uma população, afeta a sua família, afeta a minha família, porque eu não vou ter condições, eu vou ter que ficar pedindo para as outras pessoas, eu vou ter que ficar, muitas das vezes, importunando outras pessoas, porque eu não fui uma pessoa controlada. Tudo que eu e você fazer ou fizermos afeta alguém no futuro, no presente. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo que se destaca um pouco, que sai um pouco aqui da questão financeira, mas ela vai na mesma linha de raciocínio e ela se encaixa perfeitamente. Minha esposa morava em um bairro aqui em São Paulo, em Guaianazes, e aí ela tinha uma amiga e tal, e aí se mudou. E essa amiga tinha um pai que sempre teve problema com droga, com bebida e andava armado. Há umas 2 semanas atrás, esse cara estava bêbado, drogado e armado. Arrumou uma desavença com alguns vizinhos e aí o que ele fez? Ele estava armado, pegou e deu um tiro na cabeça de um rapaz, de um homem. E aí esse homem foi para o hospital, está internado, não sei dizer como esse homem está hoje. E quem atirou saiu andando normalmente. E o que aconteceu? A vizinhança quis pegar quem ficou na casa. A vizinhança não encontrou o rapaz. O que eles fizeram? Foram atrás da filha e da ex-esposa que estava na casa. A polícia foi chamada e o que a polícia orientou a elas fazerem? A se retirarem da casa, porque ali elas não estariam seguras. Então veja que uma atitude dele afetou todas as outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que não concordavam com aquele estilo de vida dele, mas infelizmente elas pagaram por ele. E assim sou eu e assim é você, quando não usa o dinheiro de forma inteligente. Se todos nós tivéssemos educação financeira, inteligência financeira, nós não teríamos essa sociedade que nós temos hoje. Nós não teríamos uma sociedade falida financeiramente e intelectualmente. Não teríamos. Então pense nisso. Tudo que você faz, tudo que eu faço, afeta alguém, direta e indiretamente. E se esse vídeo trouxe alguma informação para você, por mais pequeno que seja, eu e Yasmin vamos pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, escrever um comentário se você gostou ou não. Tchau, tchau.